A águia de asas partidas. Ele possuía muitas riquezas. Tinha as arcas abarrotadas de ouro e gemas preciosas. A juventude lhe sorria e os amigos sempre se faziam presentes nos banquetes. Habituara-se a dormir em seu leito de ébano e marfim. Dormir e sonhar. Em seus sonhos, misturava-se a realidade das tantas vitórias que lhe enriqueciam os dias e um desejo de paz que ainda não fruía. Ele amava as corridas de bigas e quadrigas. Recentemente, comprara cavalos árabes fogosos e escravos o haviam adestrado durante dias. Tudo apontava para a vitória nas próximas corridas no porto de Cesareia. Mas os momentos de tristeza se faziam constantes. A felicidade não era total. Faltava algo. Ao mesmo tempo, ele temia perder a felicidade que desfrutava. Por isso, ouvindo falar daquele homem singular que andava pelas estradas da Galileia, o procurou. Bom mestre, que bem devo praticar para alcançar a vida eterna? Desejava saber. Como desejava? A resposta veio sonora e clara. Por que me chamas bom? Bom somente o Pai o é. A tua pergunta respondo. Cumpre os mandamentos, isto é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho observado em minha mocidade. No entanto, sinto que não me basta. Surdas inquietações me atormentam. Labaredas de ansiedade me consomem. Falta-me algo. Então propõe-lhe a luz. Vende tudo quanto tens. Reparte-o entre os pobres. Vem e segue-me. A ordem, a meiguice daquele homem ecoava em seu espírito. Ele era uma águia que desejava alcançar as alturas. E o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. Pela mente em turbilhão do jovem, passam as cenas das glórias que conquistaria. Os amigos confiavam nele. Tantos esperavam a sua vitória. Israel seria honrada com seu triunfo. Sim, ele podia renunciar aos bens de família, mas ao tesouro da juventude, às riquezas da vaidade atendida, os caprichos sustentados. Seria necessário renunciar a tudo? A águia desejava voar, mas as asas estavam partidas. Recorda-se o jovem que os amigos o esperam na cidade para um banquete previamente agendado. Num estremecimento se ergue. Não posso, murmura. Não posso agora. Perdoa-me. E afastou-se a passos largos. Subindo a encosta na curva do caminho, ele se deteve. Olhou para trás. Vacilou ainda uma vez. A figura do mestre se desenha na paisagem aos raios do luar. A luz parece chamá-lo uma vez mais. Indecisa. A alma do moço parece um pêndulo oscilante. A águia ainda tenta alçar o vôo. O peso do mundo a retém no solo. Ele se decide. Com passos rápidos quase a correr, desaparece na noite. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram o episódio e dizem como o jovem se retirou triste e pesaroso. Nem poderia ser diferente. Fora-lhe dada a oportunidade de se precipitar no oceano do amor. E ele preferira as areias vãs do mundo. O divino amigo nos chama diariamente para a conquista do reino de paz. Alguns ainda somos como o moço rico. Deixamos para mais tarde, presos que ainda estamos a muitas questões e vaidades pessoais. É bom analisar o que vale mais: a alegria efêmera do mundo ou a felicidade perene que tanto anelamos? Depois,
É só optar. Adversário da felicidade. Eles formavam um casal harmônico. Jovens e belos desfilavam pelas ruas de mãos dadas e sorrisos nos lábios. Tudo parecia lhes sorrir. Profissionais liberais administravam sua agenda de forma que a profissão não lhes tomasse todas as horas. Escoavam os meses e se reprisavam os anos de gentilezas, traduzindo carinhoso afeto. Até que um dia, um cliente mais ousado tomou atitudes indevidas e, embora fosse rechaçado com firmeza pela jovem esposa, o esposo se encheu de ciúmes. A partir de então, o relacionamento começou a deteriorar. Ele se tornou frio para com ela. Os diálogos amigos se transformaram em monossílabos forçados. Ela passou a agasalhar mágoa no seu coração. Finalmente, optaram pela separação. A pedido dela, ele saiu de casa. Agora se encontravam somente no campo profissional, pois trabalhavam no mesmo local. As noites solitárias começaram a se tornar intermináveis, e ele passou a sentir a falta dela. Analisou os motivos da separação e descobriu que havia sido muito infantil. Resolveu pedir desculpas e retornar ao lar. Em uma noite decidiu que, ao se erguer pela manhã, iria até uma floricultura, compraria lindas flores e as remeteria para sua amada. Pensou em versos cheios de amor para esconder entre o ramalhete delicado. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Adormeceu pensando em como se ajoelharia aos seus pés, confessando-lhe o amor que sentia. Quando amanheceu o dia, vestiu-se, perfumou-se e foi até a frente da casa. Então se sentiu um tolo romântico. E se ela não o perdoasse? E se ela não estivesse disposta a reatar o relacionamento? Afastou-se. Durante todo aquele dia a ideia não lhe saía da cabeça. Afinal, ela estava ali tão perto, trabalhando na outra sala. Não encomendou as flores, mas leu e releu os versos que escrevera. Chegou a noite cheia de estrelas. O quarto de hotel parecia sufocá-lo. Saiu, comprou flores, escreveu os versos em lindo cartão e se dirigiu para a casa dela. A passo acelerado foi chegando. Tinha na mente para sair pelos lábios todas as frases de perdão e juras de amor. Com o coração em descompasso, bateu à porta. A empregada atendeu chorosa e, vendo-o, apontou para o interior da sala. A jovem tivera um problema cardíaco e morrera. As flores que ele levava serviram para lhe adornar o caixão. Mas os versos que ele fizera, esses ele não poderia jamais declamar aos seus ouvidos. Era tarde demais. O ciúme é perigoso adversário. Tem a capacidade de destruir relações afetivas, ferindo os que a ele se entregam. Se você já se permitiu dominar por ele, pense em quanto já perdeu em oportunidades de ser feliz. Quantas vezes se tornou frio, agressivo. Quantas vezes magoou e se sentiu magoado. E tome uma decisão imediata. Abandone esse sentimento e retorne às fontes generosas do amor. Só quem ama é feliz e faz os outros felizes. Anjos de guarda.
Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem uma babá igualmente responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação em verdade não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas, ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias, onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem. Um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou. E ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia. Mas não afronta nosso livre-arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos. No cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão, ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. Aprender com os erros. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos.
Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo, a fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor. Dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas, peça desculpas, recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas, como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar. As drogas em nossa vida. Drogas são substâncias entorpecentes, excitantes, alucinógenas, utilizadas com a finalidade de, primariamente e em caráter provisório, propiciar ao usuário um pretenso estado psíquico que lhe pareça agradável. Também são chamadas de drogas substâncias farmacêuticas, cujo fim é o amenizar de dores, a cura de enfermidades, o bem-estar do convalescente. No dia a dia,
quando algo vai mal, uma das palavras mais utilizadas possivelmente seja droga. Que droga? A ênfase que se dá na pronúncia, tanto ou mais, caracteriza o quanto aquilo é ruim. As drogas, farmacêuticas ou não, utilizadas de forma leviana, induzem a estados de alteração da consciência. Usuários as denominam viagens. Viagens que deixam de retorno sequelas graves de ordem física e psíquica. Infelizmente, é bastante expressivo o número de pessoas que as consomem. As instituições médicas, religiosas, governamentais têm se preocupado com essas estatísticas que demonstram o desprezo à vida, a desvalorização de si mesmo. O que será do nosso amanhã, quando a juventude se entrega ao vício, esquecendo valores de intelectualidade, conquistas pessoais, enriquecimento do espírito? O que será do nosso amanhã, quando crianças que deveriam estar chutando bola, ralando o joelho em quedas de bicicleta, corridas, preferem se drogar para sentir o prazer que essas atividades lhes propiciariam, sem contraindicações? O que será do nosso amanhã, quando adultos se entregam a tal vício, esquecendo da nobreza das lutas para atingir o que sonham? O que será, enfim, do nosso amanhã, quando idosos que deveriam estar nos repassando a riqueza das suas experiências, resolvem abraçar as drogas, esquecendo valores e afetos? O que será? Enquanto a preocupação cresce nesse sentido, não menos preocupante é o panorama de outras drogas que vêm destruindo amizades, instituições, lares. Falamos da raiva que vitaliza vinganças mesquinhas, assestando suas lanças contra pessoas que nada mais fazem do que pensar no bem do próximo. Recordamos da inveja que destrói programas de excelente qualidade, cujo único objetivo é consolar corações, acerenar ânimos, concitar ao otimismo. Tudo porque o invejoso decide que é mais fácil destruir do que se esforçar para alcançar o patamar do outro e ombrear com ele nas mesmas e dignas lutas pelo semelhante. Lembramos da maldade que estabelece intrigas, espalha a cisânia da mentira, destruindo a honra de pessoas nobres, e coloca suspeitas em tarefas de total renúncia. Essa forma de agir na surdina, na calada da noite, lançando petardos aqui e ali de forma sutil, é droga que igualmente produz muitos malefícios. Por tudo isso, se você não se deseja contaminar nem servir ao mal, pense um pouco. Se as informações lhe chegam destilando veneno sobre pessoas e instituições, use seu bom senso. Analise o que fazem os que estão sendo acusados, suas obras, seus feitos. Coloque na balança da ponderação o que houve do acusador, seus atos, suas atitudes. Pense que enquanto o outro está agindo no bem, este está semeando a intriga, o mal. E então, com lucidez, não se permita inocular pela droga da raiva, da inveja, da maldade. Vacine-se com a vigilância e a oração, conforme a orientação de nosso Mestre Jesus. Não faça viagens pelo país das sombras. Não se deixe enredar pelo mal. Sirva sempre ao bem. Vibre no bem. Espalhe o bem e contagie a muitos com a sua disposição de acertar, de ser melhor, em plena consciência de seus pensamentos e atos. As profissões de minha mãe. Minha mãe foi, com certeza,
A mulher que mais profissões exerceu em toda a sua longa vida, sem ter sequer concluído o curso fundamental. Tudo o que ela aprendeu foi nas primeiras 4 séries que cursou em criança. Contudo, era de uma sabedoria sem par. Descobri que minha mãe era uma decoradora de grandes qualidades, à medida que eu crescia e observava que ela sempre tinha um local no melhor móvel da casa para as pequenas coisas que fazíamos na escola, meu irmão e eu. Em nossa casa, nunca faltou espaço para colocar os quadrinhos, os desenhos, os nossos ensaios de escultura em barro tosco. Tudo ganhava um espaço privilegiado. E tudo ficava lindo no lugar que ela colocava. Descobri que minha mãe era uma diplomata formada na melhor escola do mundo, nosso lar. Todas as vezes que ela resolvia os pequenos conflitos entre meu irmão e eu, fosse a disputa pela bicicleta, pela bola, pelo último bocado de torta, de forma elegantemente diplomática, ela conseguia resolver. E sempre a solução, embora pudesse não agradar aos dois, era a mais viável, correta, honesta, ponderada. Descobri que minha mãe era uma escritora de raro dom, quando eu precisava colocar no papel as ideias desencontradas de minha cabecinha infantil. Ela me fazia dizer em voz alta as minhas ideias e depois ia me auxiliando a juntar as sílabas, compor as palavras, as frases para que a redação saísse a contento. Descobri que minha mãe era enfermeira com menção honrosa toda vez que meu irmão e eu nos machucávamos. Ela lavava os joelhos ralados, as feridas abertas no roçar do arame farpado, no cair do muro, no estatelar-se no asfalto. Depois, passava o produto antisséptico e sabia exatamente quando devia usar somente um pequeno band-aid, o curativo, ou a faixa de gaze, o esparadrapo. Descobri que minha mãe cursara a mais famosa faculdade de psicologia, quando ela conseguia apenas com um olhar descobrir a arte que tínhamos acabado de aprontar, o vaso que tínhamos quebrado. E depois, na adolescência, o namoro desatado, a frustração de um passeio que não dera certo, um desentendimento na escola. Era uma analista perfeita. Sabia sentar-se e ouvir, ouvir e ouvir. Depois buscava nos conduzir para um estado de espírito melhor, propondo algo que nos recompusesse o íntimo e refizesse o ânimo. Era também pós-graduada em teologia. Sua ciência a respeito de Deus transcendia todo o conteúdo dos tantos livros existentes no mundo. O seu era o ensino que nos mostrava a gota a cair da folha verde na manhã orvalhada e reconhecer no cristal puro o rosto de Deus, que nos apontava a fúria do temporal e dizia: Deus vela, não se preocupem. Que nos alertava a não arrancar as flores das campinas, porque estávamos pisando no jardim de Deus. Um jardim que Ele nos cedera para nosso lazer, mas que devíamos preservar. Assim, ela era uma ecologista nata. Plantava flores e vegetais com o mesmo amor. Quando colhia as verduras para as nossas refeições, dizia: Não vamos recolher tudo. Deixemos um pouco para os passarinhos. Eles alegram o nosso dia e merecem o seu salário. Também deixavam uns morangos vermelhinhos bem à mostra, no canteiro exuberante, para que eles pudessem saboreá-los. Era sua forma de manifestar sua gratidão a Deus pelos seus cuidados, alimentando as suas criaturinhas. Minha mãe, além de tudo, foi motorista particular, não se cansando de ir e vir várias vezes, de casa para a escola, para a biblioteca, para o dentista, para o médico, para o teatro e de volta para casa. Também foi exímia cozinheira, arrumadeira, passadeira, babá. E tudo isto em tempo integral. Como ela conseguia, eu não sei. Somente sei que agora ela está na espiritualidade. E Deus, como recompensa por tantas profissões desempenhadas na terra, lhe deu uma missão muito, muito especial. A de anjo guardião dos filhos que ficaram.
na bendita escola terrena. Casas mortas, casas vivas. Sua casa é viva ou morta? A pergunta soa estranha, com certeza. E você logo responderá que casa é algo inanimado. A casa é feita de pedras, tijolos, madeira, portanto não tem vida. Entretanto, casas existem que são mortas. Você as adentra e sente em todos os cômodos a inexistência de vida. Sim, dentro delas habitam pessoas, famílias inteiras. Mas são aquelas casas em que quase tudo é proibido. Tudo tem que estar tão arrumado, ajeitado sempre, que não se pode sentar no sofá, porque se está arriscando sujar o revestimento novo e caro. Casas em que o quarto das crianças é impecável. Todos os bichinhos de pelúcia, por ordem de cor e tamanho, repousam nas prateleiras. Essas casas são frias. Pequenas ou imensas, carecem do calor da descontração, da luz da liberdade e da iluminada possibilidade de dentro delas se respirar, cantar, viver. Por isso mesmo, parecem mortas. As casas vivas já demonstram desde o jardim que nelas existe vibração e alegria. No gramado, a bola quieta fala da existência de muitos folguedos. A bicicleta, meio deitada, perto da garagem, diz que pernas infantis até há pouco a movimentaram com vigor. Em todos os cômodos se reflete a vida. No sofá, um ursinho de pelúcia denuncia a presença de um pequenino irrequieto que carrega sua preciosidade por todos os cantos. Na saleta, livros, cadernos e lápis dizem dos estudos que se repetem durante horas. O dicionário aberto, um marcador de páginas assinalando uma mensagem preciosa, falam de pesquisa e leitura atenciosa. A cozinha exala a mensagem de que ali, a qualquer momento, pode chegar alguém e se servir de um copo d'água, um café, um pedaço de pão. Os quartos traduzem a presença dos moradores. Cores alegres nas cortinas, janelas abertas para que o sol entre em abundância. Os travesseiros, um pouco desajeitados, deixam notar que as crianças os jogam vez ou outra, umas contra as outras, em alegres brincadeiras. Enfim, as casas vivas são aquelas em que as pessoas podem viver com liberdade. O que não quer dizer com desordem. As casas vivas são aquelas nas quais os seus moradores já descobriram que elas foram feitas para morar, mas, sobretudo, para se viver. O desapego às coisas terrenas inicia nas pequeninas coisas. Se estabelecemos em nosso lar rígidas regras de comportamento para que tudo esteja sempre impecável, como se pessoas ali não vivessem, estamos demonstrando que o mais importante são as coisas, não as pessoas. Manter o asseio, a ordem, é correto. Escravizar-se a detalhes, temer por estragos, significa exagerado apego a coisas que, em última análise, somente existem em função das pessoas. Transforme sua casa, pequena, de madeira, uma mansão num lugar agradável de se retornar, de se viver, de se conviver com a família, os amigos, os amores. Coloque sinais de vida em todos os aposentos. Disponha flores nas janelas, para que quem passe possa dizer: esta é uma casa viva, é um lar. As chuvas dos olhos. Chove. Na fonte das águas, chove. Na fronte das lágrimas do pretérito calado, lavando a chuva dos olhos cansados. Chovendo nos mares,
nos mares amados. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo seus olhos não são inundados por lágrimas, por estas pequenas gotas que parecem nascer em nosso coração? Há quanto tempo? Assim como o fenômeno natural da precipitação atmosférica, a chuva, realiza o trabalho de purificar a terra, a água e o ar, também nossas lágrimas têm tal função. A de limpar nosso íntimo, a de externar nossas emoções, sejam elas de alegria ou de pesar. Precisamos aprender a expressar nossos sentimentos. Nossa cultura possui conceitos arraigados, como o de que homem não chora, ou que é feio chorar, que surgem em nossas vidas desde quando crianças na educação familiar e acabam por internalizarem-se em nossa alma, continuando a apresentar manifestações na vida adulta. Sejamos homens ou mulheres na Terra, saibamos que todos rumamos para a busca da sensibilidade, do autodescobrimento e da expressão de nossos sentimentos. Tudo que deixarmos guardado virá à tona, cedo ou tarde. Se forem bons os sentimentos contidos, estaremos perdendo uma oportunidade valiosa de trazê-los ao mundo, melhorando nossas relações com o próximo e conosco mesmo. Se forem sentimentos desequilibrados, estaremos perdendo a chance de encará-los, de analisá-los e de tomar providências para que possam ser erradicados de nosso interior. As barreiras que nos impedem de nos emocionar, de chorar, são muitas vezes as mesmas que nos fazem pessoas fechadas e retraídas. Barreiras que carecemos romper para que nossos dias possam ser mais leves, mais limpos, como a atmosfera que recebe a água da chuva e nela encontra sua purificação. As chuvas dos olhos fazem um bem muito grande. Desabafar, colocar para fora o que angustia nosso íntimo ou o que lhe dá alegria, é um exercício precioso, um hábito salutar. Dizer a alguém o quanto o amamos, quando este sentimento surgir em nosso coração, mesmo sem um motivo especial, será sempre uma forma de fortalecimento de laços, de construção de uma união mais feliz e, principalmente, um recurso para elevarmos nossa autoestima, nosso auto-amor. Deus nos concedeu a chuva para regar os campos, para tornar mais puro o ar. Também nos presenteou com as lágrimas, para que as nossas paisagens íntimas pudessem ser regadas e para que os ares do espírito encontrassem a pureza.